Boa tarde. Ergonomia e segurança do trabalho. Melhorias das condições de trabalho em prol do aumento da produtividade e redução de riscos ocupacionais. Acadêmico: Jaime Souza Antunes Neto. Curso de Engenharia de Produção. Orientador: Fernando Calinque Pereira. Polo de Rondonópolis, Mato Grosso, ano de 2025. Apresentação: a ergonomia, ciência que adapta o trabalho ao ser humano. Segurança do trabalho, prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Redução direta com a saúde e bem-estar da produtividade. Isso quer dizer o quê, pessoal? Você remete diretamente o aumento da produtividade quando a empresa tem a visão de melhorias do ambiente de trabalho, deixando mais confortável para o colaborador, comprando máquinas com ar-condicionado, com posicionamento ergonômico, com postura das costas, assento de confortável, ângulos de 90 graus para os joelhos, apoio para os pés, apoio para os braços, tudo isso se arremete à ergonomia. Agora, diante de um escritório, cadeiras ajustáveis de acordo com o tamanho do colaborador, a mesa com apoio da tela, elevando-a para deixar na altura dos olhos de cada colaborador, apoio dos pés e apoio dos braços. Dessa forma, faz com que ele fique menos cansativo e aumente a produtividade. Justificativa: o adoecimento ocupacional e má condições de trabalho. Trabalhadores saudáveis igual a produtividade sustentável. Sustentável por quê, pessoal? Porque automaticamente você investindo num ambiente de trabalho saudável, atrativo, confortável, isso faz com que o investimento ele retorne em lucro, porque os cobradores irão produzir mais, vão estar mais atentos e fazer com que a produtividade seja ampliada. O impacto da pandemia nas condições laborais. É que durante o período pandêmico escancarou a necessidade de ergonomia flexível e gestão humanizada do trabalho. Quer dizer o quê? Houve a necessidade do colaborador sair do escritório da empresa e ter que trabalhar em casa. E muitas das vezes a ergonomia flexível quis dizer o quê? Se adaptar com a necessidade, porque no início as pessoas estavam usando apenas sofá, que não é apropriado, não é ergonômico para estar trabalhando com o computador no colo, não tem condição da mesa ficar próxima, muitas das vezes se trabalhava deitado na cama, e isso acaba remetendo a dores nas costas e lombalgia e estresse causado por má condições de trabalho. A necessidade de ambientes saudáveis e eficientes, a demanda de espaço que interagem ao bem-estar físico e mental, tornou-se prioritária, especialmente com o avanço do trabalho híbrido, que é o que? Trabalhar às vezes em casa, trabalhar na cozinha, ter que trabalhar na sala, ou às vezes voltava para trabalhar na empresa, ou seja, trabalho híbrido, escritório com estações ajustáveis e política de pausas ativas. Problemas problemas encontrados durante a pesquisa, pessoal, foi o que? Com a ergonomia e a segurança do trabalho contribuem para a saúde dos trabalhadores e o aumento da produtividade. A ergonomia e a segurança do trabalho previnem lesões como LER e DOR e acidentes, reduzem faltas por problemas de saúde, melhoram o conforto e aumentam a eficiência, promovem o bem-estar, elevando a produtividade. Resultado trabalhadores saudáveis, ambiente seguro, mais produtividade e menos custos. Quer dizer o que, pessoal, nesse slide? Ele nos mostra que com a diminuição de doenças de trabalho causado por má postura, ocasiona o afastamento do colaborador.
automaticamente teria que contratar outra pessoa para estar no local dele, ou até mesmo trazer um outro colaborador de um outro departamento para dentro do ambiente dele. E nisso, até esse colaborador esteja preparado para produzir igual ao outro, isso acaba levando um certo tempo, diminuindo a produtividade da empresa. E o resultado faz com que os colaboradores trabalhem mais saudáveis, mais animados e aumenta automaticamente a produtividade. O objetivo do nosso estudo foi o quê? Encontrar, analisar a importância da ergonomia e da segurança do trabalho, específicos em ambientes de trabalho mais saudáveis e seguro e eficiente, com redução de afastamento e custos operacionais, e identificar fundamentos da ergonomia, harmonizar segurança, saúde e desempenho no trabalho, relacionar ergonomia e desempenho, equipamento ajustados ao usuário aceleram tarefas com menor esforço, e discutir a NR17 na prática, em ambientes mais saudáveis, produtivo dentro da lei. É fazer com que o conhecimento da NR17 seja disseminado para dentro das empresas, tanto para o proprietário da empresa como para os colaboradores. Automaticamente, faz com que a empresa seja lucrativa, porque nós temos colaboradores com conhecimento, onde automaticamente vai surgir ideias para fazer com que a economia seja usada, fazendo com que o resultado seja alcançado. É um ambiente laboral agradável para todos, tanto para o patrão, para o proprietário da empresa, onde vai deixar de fazer investimentos pesados, maciços, usando o conhecimento dos colaboradores, fazendo reaproveitamento dos recursos e faz com que a segurança do trabalho seja efetiva diante da ergonomia do ambiente de trabalho. A metodologia aplicada nesse trabalho foi o quê? A qualitativa, exploratória e descritiva. A técnica utilizada foi a revisão de bibliografias desde 2020 até 2025. Fonte foi o Cielo, CAPES, Google Scholar e PubMed. O foco utilizado é ergonomia produtiva e riscos ocupacionais. Os conceitos da ergonomia, os fundamentos na realidade, né? Nós podemos dizer assim, é o que? São os conceitos de adaptação do trabalho ao ser humano, porque antigamente, no período da Segunda Guerra Mundial, logo após, nós tínhamos o que? Cadeiras duras, sem conforto, sem encosto da coluna lombar, não tinha encosto de braço, o colaborador estava se adaptando e produzindo do jeito que tinha. Aconteceu o quê? Um aumento de afastamento dos colaboradores, sendo assim, diminuiu teve a obtividade de investimento no ambiente de trabalho, tipo a física, cognitiva e organizacional. Isso foi após a evolução, né, da história na pós-guerra. Princípios: adaptação, variabilidade, participação. A metodologia, o AEAT, que é análise de trabalhos, né, de tarefas, checklist, ferramentas digitais e sensores, software e simulações. Prevenção de riscos ocupacionais são os riscos físicos, biomecânicos, cognitivos e psicossociais. Automaticamente a redução de doenças de ler e dor, lombalgia e até mesmo estresse. Estratégias utilizadas, pausas, rodízio de tarefas e mobiliário adequado. Principais: participação dos trabalhadores, uma ferramenta ótima para fazer com que a empresa almeje o que? Uma ergonomia participativa, onde os trabalhadores dão ideia e automaticamente nós deixamos de fazer investimento nos ambientes,
quando o colaborador ele dá a ideia, o proprietário da empresa automaticamente entende a necessidade o objetivo é alcançado, que é o que? Envolvimento no diagnóstico e na solução dos problemas. Maior aceitação, porque como ele mesmo sugeriu a ideia, automaticamente ele vai ter uma maior aceitação e a eficiência das ações ergonômicas serão almejadas. É um ambiente mais agradável e laboral, onde que vai aumentar a produtividade dos setores. Ergonomia versus produtividade. Redução de absenteísmo, ganho operacional na ergonomia para a empresa. Melhoria do desempenho e clima organizacional. É a empresa competitiva e equipe unida. Estudos de casos que demonstram ganhos concretos. Não é teoria, é efetividade de medidas na prática, que é o quê? É fazer checklist de ambientes onde que nós possamos utilizar ferramentas concretas para que sejamos e tenhamos um resultado concreto, onde nós possamos demonstrar que a ergonomia do trabalho é essencial para evitar doenças e fazer com que o ambiente se torne mais laboral e maior produtivo. E quando nós tivemos a necessidade de home office, tivemos o quê? Os desafios com o trabalho remoto, é, é, produtivos, sem prejudicar a saúde do colaborador. É quando o colaborador estava em casa, e muitas das vezes eles não tinham tanto cadeiras confortáveis, e fez o quê? O aprimoramento desse mesmo mobiliário, e fez com que ele se tornasse produtivo. Queixas de dores, fadiga visual, má postura, minimizar o desconforto e prevenir lesões crônicas, soluções e orientações, pausas imobiliário adaptado, redução imediata de dores e fadiga, mesmo com recursos limitados. E esse é o tema que a gente sempre bateu na tecla, que é o quê? A redução de recursos das empresas, limitando, não há necessidade de fazer grandes compras para fazer com que o colaborador se sinta agradável, apenas utilizando a ferramenta que mais temos, é o que? Sugerindo e aceitando as ideias dos colaboradores. Define parâmetros mínimos de ergonomia, evita dores, fadigas e lesões, mesmo com recursos simples. Aplicações obrigatórias no ambiente laboral. Não é opcional, é direito do trabalhador e dever do empregador. Fazer com que cada ambiente de trabalho seja agradável, seja confortável. Muitas das vezes a gente tínhamos um ambiente quente, onde o colaborador não se sentia bem, cansaço, estresse, e quando chegar no final do dia, não produzia igual. Antigamente nós tínhamos as máquinas, as colheitadeiras de grãos sem gabina, onde tinha excesso de poeira, aquele resíduo de agrotóxico, aquele ambiente estressante, máquinas que quebravam e o colaborador, muitas das vezes, ele mesmo era o próprio mecânico, de uma certa forma, com a evolução da ergonomia da NR17 e automaticamente esses ambientes laborais hoje se adaptaram, estão modernos, onde a poeira não tem acesso a dentro da cabine, automaticamente, tanto por causa da tecnologia aplicada em cada colheitadeira. Hoje a tecnologia é avançada, automaticamente é um ambiente saudável e mais agradável para cada colaborador, onde que abrange tarefas, né, mobiliário, pausas e organização, saúde, produtividade de todos os aspectos do trabalho. Essas são o nosso objetivo, foi o que? Entender a norma regulamentadora 17, a NR 17. E a atualização e a aplicabilidade da NR 17 foi o que? A inclusão da diversidade e participação dos trabalhadores. Desafios nas pequenas empresas, adaptação ao home office em debate. É o que? Muitas das vezes as empresas pequenas não têm recurso. E a ferramenta utilizada foi o que? É a união entre o proprietário e os próprios colaboradores.
onde que cada um sugeriu e automaticamente houve a melhoria do ambiente. Desafios e oportunidades que encontramos foi falta de recursos e conhecimento técnicos. Muitas das vezes as empresas nem técnico de segurança têm. Porém, com esse estudo que nós fizemos, dá a se adaptar, porque são termos técnicos onde simples, onde qualquer pessoa que possa ler, ele vai entender e fazer com que seja aplicado nos ambientes. A importância da educação e capacitação é o quê? É fazer com que cada colaborador receba explicações, treinamentos voltados para a ergonomia do ambiente de trabalho. Porque não adianta nada a gente colocarmos mobílias bonitas nos ambientes onde que o próprio colaborador não vai saber como utilizar, como usar essas ferramentas, onde que ele vai fazer o quê? A ergonomia com investimentos estratégicos, fazer com que os treinamentos seja efetivo e automaticamente seja aproveitado. Ergonomia promove saúde e produtividade. É lógico que onde o colaborador se sinta confortável, onde que ele cansa menos, automaticamente ele vai produzir mais, né? E a integração, as políticas de RH e SST é fazer com que todo esse ambiente esse seja integrado e faça com que o objetivo seja alcançado, que é investimento em qualidade de vida e desempenho da mão de obra, que são nossos colaboradores. E a contribuição do Estado, do estudo, que é o avanço na compreensão da NR 17, a aplicabilidade em diferentes setores produtivos, relevância para a engenharia de produção. Não adianta nada nós termos uma vassoura chique, onde o próprio colaborador não tem conhecimento sobre essas tecnologias que ele vai utilizar, que são o quê? Os sopradores, vamos supor, em vez de ele estaria usando vassouras, ele possa estar usando o soprador, do que? De uma forma mais eficiente, onde ele possa fazer com que o seu trabalho seja evoluído e melhore a sua condição de trabalho cada vez mais. E as referências principais foram o livro Brasil 2023, Brito de 2024, Cunha de 2023 e Messias Nascimento e Rocha de 2022. Agradeço ao meu orientador, meus colegas e familiares. E muito obrigado a todos.